O que é ser um baixista preparado para tocar na igreja? Ser um baixista preparado para tocar na igreja, primeiramente, é completamente diferente de você simplesmente ser um baixista como hobby, que toca só por esporte ou por gostar. Você ser um baixista preparado para tocar na igreja não é você ser uma pessoa que sabe exclusivamente um assunto, porque nós cristãos, a gente tem uma necessidade específica, que é conhecer de tudo um pouco. Porque na igreja a gente tem uma pluralidade muito grande entre vários assuntos musicais. Primeira coisa que você provavelmente já deve ter percebido, na igreja a gente tem diversos ritmos diferentes. Principalmente quem é de igreja pentecostal, a gente toca desde rock até um forró. Porque o forró é o corinho de fogo que provavelmente algumas igrejas acabam tocando. O estilo pentecostal, que a gente chama de pentecostal, que a Cassiane canta, a Lauriette, todos esses cantores, tá meio que puxado pro forró. Alguns corinhos de fogo que a gente toca. Agora, a parte pop que a gente tem na igreja, principalmente igrejas neopentecostais, a gente acaba tocando também muitos estilos mais puxado pro pop rock, que é esse estilo mais novo chamado de worship. Então, se a gente parar para pensar, dentro da igreja a gente toca reggae, a gente toca rock, a gente toca forró, a gente toca samba, tem todos os estilos. E talvez você nunca parou para analisar. E algumas pessoas devem estar se perguntando, mas eu não toco isso na igreja. Talvez você nem saiba que é esse estilo, mas sim, a gente toca todos esses estilos, até porque é um dos lugares mais completos. E é completamente diferente você ser um músico preparado para tocar na igreja do que você simplesmente ser um baixista como hobby que toca só na sua casa por lazer. Porque para a gente tocar na igreja, a gente precisa ter esse estudo sistemático e mais complexo, e mais completo também. Além disso tudo, a gente também tem algumas outras vantagens em cima de outras pessoas. Porque, além da gente tocar vários estilos, a gente acaba sendo meio que obrigado a tocar de todas as formas possíveis. Quais são as formas que a gente tem para poder estar estudando? Lendo cifra, lendo partitura, lendo tablatura e tocando de ouvido. Talvez alguma dessas linguagens vocês nunca ouviram falar, mas sim, é possível tocar dentro de todas essas formas. Um músico popular, por exemplo, ele simplesmente lê na grande maioria das vezes apenas cifra e se especializa nisso. Um músico erudito, normalmente, ele aprende a ler partitura e se especializa nisso e só fica tocando desse jeito. Agora, nós, músicos cristãos, a gente às vezes vai precisar tocar com uma orquestra, vai precisar saber ler partitura. Talvez você vai tocar, lendo uma cifra, precisar tocar um hino, que é a forma mais simples que a gente tem e mais comum de encontrar material na internet, aí você vai precisar saber ler bem cifras. Mas não somente isso, mas você também vai ter que tocar de ouvido, porque às vezes o pastor simplesmente levanta e começa a cantar um hino do nada. Por que ele faz isso? Justamente para o culto ter uma liturgia mais dinâmica. Então, depende muito do mover do Espírito Santo. A gente não é engessado na igreja. Então, por conta disso, existem várias formas diferentes e a gente precisa conhecer todas elas. Mas eu percebo que pouquíssimas pessoas realmente sequer conhecem esses assuntos ou sabem que é necessário a gente estudar. Então parece que é muita coisa, parece que é muito difícil, mas vocês vão descobrir na aula de hoje qual que é o plano perfeito para você se desenvolver. Até porque existe uma grande diferença. Algumas pessoas confundem e acham que quanto mais você estuda, mais você tem resultado. Mas você estudar muito sem um plano, sem você saber exatamente o que estudar e principalmente a ordem do que estudar, isso acaba limitando vocês de realmente conseguir ter resultado. Mas na aula de hoje vocês vão sair com um plano perfeito para conseguir se tornar um baixista preparado para tocar na igreja ainda nesse ano de 2023. E não é tocar de qualquer jeito, não, é ser um músico preparado. Agora, o primeiro passo é você saber de onde veio esse método, e é sobre isso que eu quero explicar para vocês. Muitos de vocês são novos aqui e eu estava falando durante a semana que eu ia contar um pedacinho da minha história para vocês entenderem como que eu consegui desenvolver esse método. Esse método já vem desenvolvendo há muitos anos. Para quem não sabe, eu já estudo música, já tem mais ou menos 20 anos e eu comecei no violão erudito. Eu comecei estudando já com o método errado e eu perdi um ano da minha vida tentando aprender. Minha mãe percebeu que eu não estava tendo resultados porque eu estava estudando exatamente na contramão do que eu precisava para mim tocar na igreja. E nesse meio tempo, eu comecei a tocar violão na igreja sem saber muita coisa. Eu fui desenvolvendo, fui evoluindo, fui melhorando. E aí eu percebi que faltava muitos baixistas nas igrejas. E provavelmente você
já percebeu isso. Se você é de uma igreja que não tem músico nenhum, isso é mais comum do que parece. Isso é muito triste e por isso que eu tô aqui, para mudar essa realidade e te ajudar a se tornar um músico preparado para você adorar a Deus aí e ser o primeiro músico da sua igreja. Ou talvez você até é de uma igreja que tem músicos, mas os que menos têm, os mais escassos, são os baixistas. E eu comecei a perceber essa carência em músicos baixistas. Na minha igreja eu tocava violão, mas já tinha outras pessoas que tocavam violão também. Tinha guitarra, tinha teclado, tinha bateria, mas o único que só tinha um músico era baixo. Só tinha um baixista e ainda esse baixista acabou parando de ir na igreja, ele sempre faltava, inclusive ele é um amigo meu, o Chervis, até hoje, o nome dele é Anderson, e ele até tocou, a gente teve uma banda junto durante um tempo. E além de ele ser o único baixista da igreja, ele teve um relacionamento um pouco conturbado. Ele namorou durante muitos anos e acabou no fim nem casando com essa moça, hoje em dia ele é casado. E nesse meio tempo, ele ficava muito com a namorada dele. E aí tinha ensaio, cadê o Chervis? Não ia. Ah, vai ter uma outra coisa, cadê ele? Não ia. E ele começou a faltar e eu comecei a ver a necessidade e eu já comentei algumas vezes aqui para vocês, o instrumento mais completo de uma banda de longe é o contrabaixo, porque ele tem várias funções. Primeiro, de sustentar a música, de dar um peso, de dar um chão. O ritmo vem a partir do contrabaixo. E tocar sem contrabaixo é muito ruim, gente. E a gente tinha a banda completa, tinha guitarra, violão, tinha sax, bateria, tinha teclado, mas o baixista não ia. Então eu comecei a perceber que tinha essa carência e eu assumi o contrabaixo. Só que eu assumi de uma forma não preparada. E eu sofri demais e atrapalhei muitos irmãos lá da igreja. E nesse meio tempo, ao invés de eu buscar conhecimento, o que eu fiz? Não, eu vou ir na minha força do braço, eu vou conseguir aprender. E quanto mais eu estudava, parece que menos resultado eu tinha. Por que eu não tinha resultado nenhum? Justamente pelo fato de eu não ter um plano para poder estar seguindo, estar direcionando os meus estudos. Por isso que eu falo para vocês, ter um plano é o segredo para você resolver todos os seus problemas. E nesse meio tempo eu ainda tocava violão e eu comecei a estudar com um professor nesse meio tempo de violão, que é inclusive o meu primo, porque tempos depois eu casei com a Geice, que é a minha esposa, e eles eram primo. E eu tinha ele como referência, ele era de uma outra congregação, e eu comecei a fazer aula na casa dele, estudei durante um tempo, aprendi um pouco mais de violão, só que nesse meio tempo ele parou de dar aula, porque ele trabalhava em um hospital e ele dava aula só para poder me ajudar, tinha alguns poucos alunos ali de final de semana que ele dava aula, e aí ele me indicou um professor dele. Ele falou, ó, não vou poder mais te dar aula, mas eu vou te indicar um professor incrível para você fazer aula, que esse cara já foi meu professor e você vai continuar os estudos com ele, porque eu não tenho mais tempo para poder dar aula. E aí começa toda essa minha busca e conhecimento em cima do contrabaixo. Aí que eu descobri um mundo e um universo completamente diferente que até então eu nem sabia que era possível. E vocês vão ver tudo isso na nossa aula de hoje. Esse professor, ele me dava aula de violão, mas ele era um exímio baixista. Ele tocava muito, gente. Para vocês terem uma ideia, ele tinha um projeto que se chamava Baixo e Voz, que ele tocava baixo sozinho com a esposa dele cantando. E foi a primeira vez que eu tive um choque de realidade e consegui ter uma visão do contrabaixo completamente diferente com a que eu tinha até então. Porque eu fazia aula de violão com ele, ele dava aula de violão, mas o instrumento principal dele era contrabaixo. E aí ele me deu um convite para mim ir, eu, meu pai e o meu primo Eliseu, para a gente poder estar indo assistir um show dele lá na igreja. Então, na igreja onde eu fazia aula com ele, ele ia fazer uma apresentação e ele convidou alguns alunos, tinha outras pessoas que iam participar. E quando eu cheguei lá para poder assistir, eu vi uma coisa que até então para mim era impossível. Eu vi ele com contrabaixo e a esposa dele cantando, somente os dois, não tinha mais nenhum outro instrumento além do contrabaixo. E ele fez uma apresentação que eu fiquei o tempo todo grudado na cadeira falando, meu Jesus amado, como isso é possível? Ele tocava muito, gente, mas muito, era um absurdo. Ele deu um show ali com contrabaixo, ele fez acordes, eu vi ele solando sozinho, como se fosse um violão. Muitos de vocês vê, e é muito comum ver alguma pessoa tocando violão e voz. Isso é normal em barzinho, em restaurante, mas você vê um baixo e uma voz, só os dois, e tocando super bem.
Depois daquilo eu mudei completamente a minha realidade, a minha visão sobre o instrumento contrabaixo. E até então eu venho buscando uma melhor forma de desenvolver no contrabaixo. Eu fui estudando durante esse tempo, fiz aula com vários professores, estudei harmonia, estudei improvisação, fiz minha faculdade de música, para quem não sabe eu sou formado em licenciatura plena em música e no final ainda fiz mais 2 pós-graduação em música. Então eu venho pesquisando muito esse tema há algum tempo e justamente isso que está me ajudando a criar desenvolver esse método. E há algum tempo atrás, eu comecei há mais ou menos uns 6 anos, eu comecei a postar alguns vídeos de violão no meu canal, que é o outro canal, que é um canal de violão mesmo, que eu postava vários vídeos de vários instrumentos. Para quem não sabe, eu sou multi-instrumentista. Para quem não sabe o que é isso, multi-instrumentista é quando você toca mais de um instrumento. Eu toco violão, toco baixo e toco teclado. E eu comecei a postar alguns vídeos de violão nesse canal, começou a dar certo. Aí eu falei, por que não postar alguns vídeos de contrabaixo? Comecei a postar, daí eu falei, por que não postar alguns vídeos de teclado? E no final das contas misturou vários públicos e muita gente querendo vídeos do seu próprio instrumento. E aí nesse meio tempo eu não conseguia gravar mais vídeos para o baixo. Por quê? O nosso canal de violão cresceu num tamanho, para quem não segue e nem sabe que existe esse outro canal, é um canal de mais ou menos 130 mil seguidores. Graças a Deus é um canal bem legal, que a gente também tem o mesmo propósito de formar novas pessoas a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. E aí muita gente sempre estava falando, professor, me ensina mais contrabaixo, professor, você não vai criar nenhum curso pra gente tocar contrabaixo para tocar na igreja? E muita gente me cobrando e eu já venho enrolando faz muitos anos, muito tempo, gente. Eu falando, ainda vou ter um canal de contrabaixo, ainda vou ter um canal de contrabaixo e nunca deu certo. Mas graças a Deus estou aqui com um plano perfeito para você se tornar um baixista preparado para tocar na igreja e estamos com as nossas redes sociais aqui, com o nosso canal do YouTube, Instagram, com o nosso TikTok, com nossa página do Facebook, focado e direcionado para vocês baixistas. E chegou o momento de vocês poderem ter o acesso a todo esse conteúdo incrível que eu preparei para vocês. Tá bom? Resumo da ópera aqui, falando para vocês de forma simplória o que você deve estudar. Primeiro, o início no baixo, que é as partes do baixo, qual baixo comprar, como afinar o contrabaixo de 3 formas diferentes, fazer exercício para a mão direita, para a mão esquerda, estudar a escala diatônica de Dó maior, praticar em várias melodias, tocar solos, porque lembra que um dos primeiros pilares é a melodia, e por aqui que a gente começa. Você tem que aplicar essa escala e todas essas técnicas tocando vários solos de hinos, melodias de hinos e melodias de musiquinhas. Depois, segundo passo, é você estudar e aprender a ler cifra e tocar vários hinos, tocando e acompanhando com os ritmos básicos para você começar já a tocar os seus primeiros hinos e colocar um pezinho na água. Depois estudar vários ritmos, entre pop lento, pop rápido, valsa, guarânia, rock, reggae, country, blues, samba, toada, forró. Depois, você precisa estudar a leitura de tablatura, que é mais uma forma, além da cifra, para você poder ler, que serve para você poder fazer solos, tocar alguns hinos, utilizando essa técnica, que são os números através do braço do contrabaixo. Estudar os cagedes, que é você conseguir fazer tudo que você aprende na primeira região pela extensão inteira do baixo, você saber tocar a escala aqui, 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 fazer os hinos por aqui, ou fazer acorde aqui, 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 conhecer o braço inteiro do seu instrumento para você não ser limitado. Estudar muitas frases para você dar movimento para os hinos, que são aqueles arranjos, aqueles pequenos solos que eu falei para vocês. Aprofundar e estudar improvisação, saber escala maior, menor, pentatônica maior, pentatônica menor, estudar as escalas pentablues, estudar os arpejos maior, menor, arpejos com sétima, para você realmente conseguir fazer uma introdução, fazer um solo ali espontâneo na hora, inclusive improvisar dentro dos hinos que você estiver tocando e deixar o hino muito mais bonito. Você estudar também a formação dos acordes, saber como montar os acordes em tríades, que são os acordes maior, menor, aumentado, diminuto, os acordes em tétrades, que são os acordes com sétima, que é acorde maior com sétima, menor com sétima, menor com sétima maior, maior que sétima menor, por exemplo, estudar as tétrades com notas acrescentadas, que é como montar os acordes sus2, sus4, com nona, com 11ª, com 13ª, acorde diminuto, acorde alterado e tudo mais. Saber e conhecer muito bem os acordes na prática, aplicar, estudar ritmos para a mão direita para você conseguir complementar tudo isso e praticar também muito e, por fim, estudar e saber ler partitura muito bem e também saber tocar de ouvido.
Basicamente, um plano perfeito para você realmente conseguir destravar e se tornar um baixista preparado para tocar na igreja no ano de 2023 é justamente esse. Ah, professor, mas é muita coisa que você falou aqui, é muito difícil de eu poder saber tudo isso. É possível aprender tudo isso que você está falando em apenas um ano? Sim, é mais do que possível, gente. Porque se você tem um plano perfeito para poder seguir, tudo fica muito mais fácil. Eu levei muito tempo, por quê? Porque eu não tinha um plano. E aí eu simplesmente estudava o que eu via pela frente, mas eu nunca conseguia me aprofundar realmente em cada um dos temas. Então um dia eu via uma aula sobre ritmos. Aí eu não aprendia todos os tipos de ritmo, eu aprendi um ritmo e acabou. No outro dia eu vi uma aula sobre como tocar um hino. Aí eu não aprofundava e tocava vários hinos, eu só tocava aquele hino e ficava limitado. No outro dia, eu vi uma técnica, ele está tocando um slap. Aí eu queria tocar uma musiquinha com slap. Só que eu simplesmente pegava migalhas de informação. Eu falo que, inclusive, isso é chamado de retalhos. Você está pegando simplesmente fragmentos de informação. Só que você precisa aprofundar em cada um desses temas que eu falei para vocês, aprofundar em todos eles, realmente aprender de cabo a rabo, igual a minha mãe falava, do começo ao fim. Você precisa conhecer muito bem cada um desses assuntos. Por quê? Você vai estudar uma vez, mas se você aprofunda em ritmos e aprende vários ritmos, 11 ritmos diferentes, pronto, o ritmo você nunca mais vai precisar estudar, porque você dominou e já tem uma boa bagagem sobre ritmo. Agora, se você não estuda ritmo profundamente, você sempre vai precisar de uma aula sobre ritmo no próximo hino. Ah, eu quero estudar sobre improvisação. Aí você aprende uma escala, um modelo de escala, mas você não sabe tocar pelo braço inteiro. Você vai ficar o resto da vida tentando descobrir o que as pessoas estão fazendo que está tocando aqui no meio. Às vezes você sabe tocar ou reconhece a primeira parte do contrabaixo, mas você não sabe tocar isso tudo aqui no final. Então, de novo, provavelmente você vai ser limitado e vai passar uma vida inteira tentando entender. E a gente acaba não saindo do lugar. Então a gente precisa ter um plano e seguir esse plano estritamente. Cada um desses tópicos que eu falei aqui para vocês é um assunto específico que você precisa começar a estudar para conseguir se desenvolver.